Mas a gente volta aqui para os nossos olhares aqui para o Brasil. Mais cedo, aqui na nossa edição de hoje, a repórter em Manaus, Carol Queiroz, detalhou a operação das Forças Armadas que transportaram mais de 7 mil cestas básicas para municípios que estão sendo afetados pela seca no Amazonas. A gente está falando aí de mais de 250 mil pessoas sofrendo diretamente os impactos da estiagem só no estado do Amazonas. E de acordo com dados oficiais do Ministério do Meio Ambiente, a região amazônica como um todo está enfrentando a pior seca desde o início da série histórica para a qual se tem medição, que começou em 1980. E por isso, para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o secretário extraordinário de controle do desmatamento, André Lima. Secretário, agradeço a disponibilidade de poder estar conosco aqui. O senhor participou da reunião com diversas autoridades na quarta-feira, realizada pelo governo federal, com governos dos estados, tanto da Amazônia quanto do Pantanal, mas queria começar especificamente sobre esse recorde histórico, seca mais severa desde que se tem a série histórica iniciada em 1980. E ela chegou de forma antecipada. Isso significa que, inevitavelmente, os focos de incêndio vão também bater um recorde ou ainda há tempo para se evitar o que aconteceu, se não me engano, em 2020, quando se teve ali a curva com maior incidência de incêndios na região amazônica. Mais uma vez, boa tarde, bem-vindo, secretário. Boa tarde, Yuri, boa tarde, Luísa, boa tarde a todos. De fato, nós estamos vivendo esse ano um movimento que todos estão sabendo, as mudanças climáticas chegaram com força total, né? No ano passado, nós já tivemos uma seca muito forte na Amazônia e o fato é que no intervalo entre uma seca e outra, choveu muito abaixo do que chove normalmente. Isso já está acontecendo nos últimos 10 anos. Se a gente observar a curva, né, de seca e de chuvas, né, do fluxo hídrico na região, a gente observa que o período chuvoso e de cheias, ele está sendo muito menor nos últimos 10 anos. E agora, do ano passado para cá, a gente teve, então, essa seca agora mais forte esse ano e antecipou também. Esse é um outro problema, quer dizer, o que normalmente acontecia só em agosto, setembro, começou em junho, julho, né, causando ainda mais dificuldades, tanto de abastecimento à população, porque na Amazônia, né, os rios são a principal veio de locomoção, de transporte de produtos, inclusive água mesmo, gás, combustíveis, etc. Mas também agora a questão dos incêndios, né? Os incêndios florestais, infelizmente, eles já estão num índice mais alto que a média dos últimos anos, e isso tem a ver com 3 fatores. O primeiro deles é que, de fato, nós já estamos sofrendo, né, os efeitos das mudanças climáticas globais na Amazônia. Além do fenômeno El Niño e do aquecimento do Atlântico, as mudanças climáticas estão tornando estes fenômenos sazonais ainda mais intensos. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos tendo também a população na ponta usando muito fogo, seja para queimar pasto, seja para queimar lixo, seja até mesmo para caça, no caso de algumas comunidades que ainda usam esses mecanismos. E o fogo agora, nessas condições, com a floresta mais vulnerável, mais seca, ele se alastra muito mais rápido. Se a gente considerar que a temperatura média está mais alta, isso também favorece, infelizmente, os incêndios num volume muito maior do que nos anos anteriores. Apesar do governo federal ter hoje um maior contingente, né, de combate a incêndios no Brasil, quase 2.500 homens espalhados por todo o Brasil, 1.500 na Amazônia, 1.000 combatentes, somando Defesa, Ministério da Marinha, Ministério da Defesa, Marinha, Aeronáutica, Exército, IBAMA, ICMBio, brigadistas voluntários. Né, nós estamos com uma frente de guerra, tanto no Pantanal quanto na Amazônia. O problema é que a questão climática torna esse desafio ainda mais, né, ainda mais perigoso e mais difícil de inverter. Secretário, deixa eu trazer a Luísa Martins, nossa analista, que também tem uma pergunta para o senhor, tem acompanhado também todos esses esforços e as consequências da estiagem na região amazônica. Luísa?
Vamos lá, secretário, obrigada por essa entrevista. Eu gostaria de saber o seguinte, secretário, a gente tem falado muito, e especialmente no início do ano houve também as enchentes no Rio Grande do Sul e agora o período de estiagem também na Amazônia. E é claro, é a força da natureza alavancada aí pelo colapso climático global, mas é também garimpo ilegal, exploração ilegal de madeira, ataques aí a terras indígenas que têm um papel importante na preservação das florestas. Eu queria saber o que o poder público pode fazer e o que tem feito para resolver também esses fatores, digamos, externos da destruição das florestas. Sim, muito importante a sua pergunta, Luísa, porque de fato, além das mudanças climáticas, do fenômeno El Niño, das pessoas colocarem fogo, tem o crime acontecendo espalhado por várias regiões da Amazônia, seja o garimpo ilegal, seja extração de madeira ilegal, seja o desmatamento. Esse governo, nesses 18 primeiros meses de governo, já reduziu o desmatamento em toda a Amazônia, comparando com os períodos anteriores, em mais de 60%. Se a gente considerar que no ano passado, até julho do ano passado, houve uma redução de 22,5% e de julho do ano passado para julho deste ano, mais 47,5%. Isso já dá mais, somado, uma redução superior a 60%. O que eu quero dizer com isso? É que toda essa dificuldade que a gente está enfrentando, infelizmente, com muita gente ainda colocando fogo e as questões climáticas, não tivéssemos reduzido em 60% o desmatamento na Amazônia, estaríamos com certeza hoje vivendo o maior drama, um dos maiores desastres, né, ambientais da Amazônia. O fato da gente ter reduzido significativamente com fiscalização, com destruição de garimpos, com desintrusão de territórios indígenas, com o maior volume de fiscalização que já aconteceu nos últimos 10 anos, né, nós estaríamos hoje numa situação muito pior. O ponto é que não é suficiente, né, tudo isso. Por quê? Porque ainda a gente tem visto muitas ignições e não são ignições naturais, é gente colocando fogo. Não adianta triplicar o número de brigadistas, nós não vamos conseguir colocar todo o Exército, a Polícia Federal, o IBAMA, o ICMBio para fiscalizar rancho a rancho, sítio a sítio, fazenda a fazenda, porque uma queimada feita de maneira descontrolada pode se tornar um imenso desastre ambiental. Por quê? Porque os corpos de bombeiros estão distantes, as nossas mais de 90 brigadas, infelizmente, não conseguem cobrir todo o território amazônico. Nós estamos falando de um território que é praticamente do tamanho de um continente. Então, é muito importante que as pessoas entendam que nós estamos num momento diferente da história do Brasil. Não dá mais para agir como nos anos anteriores, de usar fogo de qualquer maneira. Nessa temporada de seca é preciso fogo zero na Amazônia, sob pena da gente não dar conta de reverter esse quadro. Secretário, uma última pergunta. O senhor mencionou a questão do Pantanal também, e lá, da mesma forma que na Amazônia, a seca, a estiagem aconteceu de forma precipitada. Eu queria que o quanto que lá no Pantanal também se corre o risco de bater recorde de queimadas, como a gente viu em 2020, ou se o pior já passou nesta região e os esforços devem estar mais na Amazônia, ou se o enfrentamento está tendo que ser feito simultaneamente nesses dois biomas. Infelizmente, nós estamos tendo que fazer essas duas frentes. Imagine um país com duas guerras, uma numa região, na região norte, outra na região centro-oeste, e infelizmente o invasor é o fogo, né? Nós estamos vivendo essas duas frentes de guerra simultaneamente no Brasil. No Pantanal, ela vamos dizer assim, menos complexa do que na Amazônia, porque lá a gente consegue, em duas bases fixas, atender, né, os incêndios na região que é assim, quase que 100 vezes menor do que a Amazônia, com muito mais infraestrutura para a gente chegar às frentes de incêndio. Eu diria o seguinte, no Pantanal nós estamos conseguindo empatar o jogo, porque dependendo da questão climática, a gente consegue derrubar as frentes de incêndio, né? Já são mais de 100 frentes de incêndio no Pantanal e mais de 250 frentes na Amazônia. Milhares de focos de calor, porque cada frente de incêndio tem dezenas, eventualmente centenas de pontos de fogo, né? No Pantanal nós estamos conseguindo segurar, mas mesmo assim, como se diz no popular, se cochilar o cachimbo cai. Não dá para desmobilizar, não dá para pegar toda a força que nós estamos investindo no Pantanal e levar para a Amazônia. Esse é o nosso grande desafio, né? Então nós vamos tendo que fazer dois ataques em duas regiões completamente diferentes, muito distantes entre si, em condições
condições bastante adversas e duas frentes de guerra simultaneamente, né? No Pantanal nós estamos conseguindo empatar o jogo, na Amazônia nós só estamos nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo. Essa guerra ainda vai durar até pelo menos novembro, por isso eu acho que o recado principal é esse. Você que está aí na Amazônia, nos rincões da Amazônia, agora não é hora mais de usar fogo nem para queimar lixo, para queimar pasto, é fogo zero, sob pena da gente ter problemas graves, inclusive para a própria população que tem sofrido com a poluição atmosférica derivada dos incêndios na região. Sem dúvida, a gente estava inclusive vendo, enquanto o senhor falava, secretário, essas imagens terríveis ali do quanto também tem esse efeito. André Lima, secretário extraordinário de combate a desmatamentos do Ministério do Meio Ambiente, agradeço mais uma vez a disponibilidade de estar conosco, de poder prestar esses esclarecimentos. Agradeço a Luísa Martins também, que participou dessa entrevista comigo, e todos nós torcemos para que esses esforços de todos os poderes, todas as autoridades consigam conter a força da natureza que nesse caso está dificultando a vida de todos nós. Obrigado mais uma vez, secretário, um bom fim de semana. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês aí para esclarecer sobre esse importante assunto. Obrigado mais uma vez, Luísa Martins.